Boa noite. Que a graça de Jesus esteja nos seus corações, nos nossos corações. Quero mais uma vez, como faço sempre, expressar a minha alegria de poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Alegra-me muito a presença de pessoas queridíssimas que não são membros da nossa igreja, mas estão conosco. Sejam bem-vindos. A sua companhia nos alegra. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá? Palavra do apóstolo Paulo, no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O nosso tema é agentes da reconciliação. Numa parte, o apóstolo diz que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. E em segundo lugar, ele diz, nós somos embaixadores, como se Deus falasse pela nossa boca que houvesse a reconciliação em todos os corações. Então, o nosso tema é esse, agentes da reconciliação. E esse tema é um tema que tem a ver com nós, com todos nós, que somos os servos do Senhor. Agente da reconciliação se refere a um atributo do crente. Atributo do crente, uma qualidade de cada um que tem o Cristo no seu coração. Como os irmãos sabem, eu gosto de deixar uma verdade central. Como disse, vou dizendo, porque sempre tem gente nova ouvindo, então eu preciso falar. Quando nós pregamos, nós transmitimos muitas ideias, muitos pensamentos, muitas verdades. Mas nós sabemos que é impossível que alguém guarde todas as verdades que ouviu. Então nós escolhemos uma que nós achamos que é a verdade central de tudo que falamos. E se a pessoa guardar essa verdade central, de certa forma, ele vai conseguir guardar bastantes coisas das que foram ditas. Então a verdade central é essa. Essa a gente leva, a gente não esquece. Somos convocados por Deus para sermos agentes da reconciliação. Essa é a verdade. Nós nos sentimos convocados por Deus para sermos agentes da reconciliação. Esse é um tema denso. Exige um pouco de esforço para podermos compreender a densidade do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Seria bom se nós pudéssemos dispor de uma série de domingos para trabalhar um pouco a densidade do que ouvimos. Começamos com as seguintes palavras. Ao se referir à reconciliação, o apóstolo Paulo usa um verbo e um substantivo da mesma raiz gramatical. Eu quero mostrar para os irmãos que o apóstolo Paulo ele densifica a ideia dele. Primeiro, Deus reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Aparece então conciliou, reconciliou. Depois, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o verbo reconciliou. E, em terceiro lugar,
rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. Então, reconciliou, reconciliando, reconcilieis. São os verbos. Dois substantivos da mesma raiz. Conferiu-nos o ministério da reconciliação. E confiou-nos a palavra da reconciliação. Do ponto de vista da língua portuguesa, isso é lindo, né? Não é, Maurício? Muito bonito. Coisa lindíssima, essa passagem do apóstolo Paulo. Então, eu estou dizendo que o apóstolo Paulo ele coloca um tema denso, usando 3 vezes o verbo e 2 vezes o substantivo, baseados na mesma raiz da palavra grega, que eu não vou mencionar aqui, porque às vezes a gente se torna pedante. Bom, prosseguindo. A palavra original significa mudar. Então, quando falamos de reconciliação, nós estamos usando um termo que está baseado numa origem que significa mudar, restaurar, corrigir, reconciliar. Agora presta atenção. E pode ser aplicado em relação ao universo, o universo de Deus, à política, às relações sociais, ou instâncias, ou familiares, pessoais ou espirituais. Quase todas as instâncias da existência necessitam de reconciliação. Então, a reconciliação é um fator global quando consideramos a existência. O mundo material, as pessoas, a natureza, a relação de Deus com a gente, com os anjos, é um tema super global. Então vamos continuar. A reconciliação pode ser relacionada à história da criação. Então a palavra que o apóstolo Paulo usa, que tem a ver com corrigir, reconciliar, restaurar, ela pode ser relacionada à história da criação. Vamos explicar isso melhor. A Bíblia diz: Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Mas não era ideal, porque a terra era sem forma e vazia. Então, na primeira fase da criação, Deus criou os céus e a terra. Mas a natureza não era reconciliada. As forças do universo não eram reconciliadas. Então, Deus criou o céu e a terra, mas não estava bem, porque a terra era sem forma e vazia. Bom, continuando. A terra era sem forma e vazia. As forças da natureza eram descontroladas. Isso se chamava de caos. Por exemplo, se eu estou em briga com a Iracema, a nossa relação é caótica. Se eu estou em harmonia com ela, a nossa relação venceu o caos. Venceu o caos. Então, as forças da natureza eram descontroladas e alguma coisa precisava ser feita. Isso chamava de caos. Eu pedi o André para pegar uma figura que desse a ideia do caos. Esse é o conceito de caos, é um conceito de muita energia descontrolada. Essa energia descontrolada, ela não pode ser usada, ela não pode ser aplicada. Enquanto a criação era caos, não prestava para nada. Deus falou: isso não serve para nada, por causa falta reconciliação. Estamos todos juntos aqui. Se não houver reconciliação entre nós, aceitação, amor, e se houver inimizade, não serve para nada. Se uma igreja grande, rica e poderosa, mas os irmãos são inimigos, não serve para nada. O caos não presta para nada. Então Deus tinha que fazer alguma coisa. Pois bem, chamava-se caos. As forças caóticas, elas são inúteis. Por exemplo, as nações, na política, nas famílias, nas igrejas. Os elementos, as forças de um conjunto precisam ser harmonizadas para que elas possam ser úteis, utilizadas. A gente vê que o caos, eu estou dizendo que o caos, ele predomina.
ele ainda predomina. Na criação global, Deus tinha que fazer alguma coisa com o caos. Vejam só, ouvimos há um tempo, se alguém achar que isso está bom, tudo bem, não tem problema. Alguém que dirigia o país falar: quero todo mundo armado. Isso é caos. Como é que pode? Como é que pode alguém dizer: quero todo mundo armado? No 8 de janeiro tinha uma moça com a bandeira: guerra civil, guerra civil, guerra civil. Ela quer o caos. Ela quer o caos. Então, é um potencial. Pessoas inteligentes, pessoas preparadas, mas a energia é caótica. E não presta. O caos não prestava para nada. Deus tinha que transformar a criação dele, que estava caótica, numa criação utilizável. E ele fez isso. Vamos prosseguir. Vote comigo. Pelo comando de Deus, haja luz. Deus fez um comando. Ele viu que a terra era caos, ele disse: haja luz. Na filosofia e na religião, a luz representa a força da organização. A luz organiza. Quando o profeta Isaías falou que viria o Cristo, ele falou assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. É a ordem do Cristo chegando. E aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E Deus comandou o caos, dizendo: haja luz. E houve luz. As forças desorganizadas do caos foram pacificadas, fazendo surgir o cosmos, o universo organizado. Veja só, uma mulher mal cuidada, ela é caos. Mas ela cuidada é cosmética. Ela é cosmética. Ela está dentro da estrutura do cosmos. Cosmética, a palavra cosmético quer dizer aquilo que é tão organizado como o cosmos. O cosmos é o universo organizado. O cosmos não é qualquer coisa do universo, é um universo harmonizado. Daí vem a beleza, daí vem a ordem. Isso é tremendamente fundamental. Então, a beleza é cosmética, a feiura é caótica. Uma família vivendo em paz, vivendo em harmonia, isso é cosmético. Uma família em brigas é caótica. Então, há uma proposta para, digamos assim, neutralizar as forças do caos. Nesse sentido, a reconciliação implica em suprimir o caos e restaurar o cosmos, ordem e beleza. Esse auditório é ordeiro e é bonito, isso é cosmos. Agora, se o irmão levanta, xinga o outro, fala mal do outro, isso é caos. Isso é o caos. Pois bem, a finalidade da reconciliação é suprimir o caos e instaurar o cosmos. É abolir a feiura e evidenciar a beleza e a ordem. Todo sistema caótico não serve para nada. Mas quando ele se torna cosmético, ele é belo e é útil. Prosseguindo. O caos, fruto da brutalidade. Desculpa, vou voltar ao início da frase. Considerado como um ser estúpido e demoníaco. Se eu estou em desordem com minha família, isso é coisa de demônio, é coisa de Satanás. Porque Deus é o Deus de harmonia.
Deus ele não favorece o caos. Se nós estabelecemos aqui na igreja o caos, pode que Jesus está fora. Vocês querem o caos na sua igreja? Estou fora. Deixa vocês aí se bater. Vocês querem a cosmética? Aí Jesus está presente. Então, considerado como um ser estúpido e demoníaco, o caos, fruto da brutalidade, é aquilo que pode haver de pior, o domínio da inimizade. As forças são inimigas, as pessoas são inimigas, os partidos políticos são inimigos, as nações são inimigas, marido e mulher são inimigos. Isso é o caos. Inútil, que não leva a nada. Por outro lado, o cosmos, fruto da reconciliação. Quando o marido que está com raiva da mulher, quando eles se perdoam e se abraçam, estabeleceu a ordem e a beleza. Mas quando um sai xingando o outro, é o caos, dor e inutilidade. Bom, dessa forma, a reconciliação é um dos elementos essenciais da estrutura do universo, da vida, dos relacionamentos e da totalidade da existência. Deus nos convocou para sermos agentes da reconciliação. Nos colocarmos de forma a neutralizar aquela desorganização instaurada pelo cosmos, pelas inimizades. Deus nos convocou, então, para sermos agentes da reconciliação. Vejamos do que precisamos para sermos agentes da reconciliação. Então, o que o apóstolo faz é nos convocar para agenciarmos a reconciliação. Agente de reconciliação na minha casa, agente de reconciliação no meu trabalho, agente de reconciliação na minha igreja, agente de reconciliação no meu casamento. Nós somos convocados para sermos esses agentes. Somos convocados para sermos esses agentes. Agora, como é que vamos fazer? O que a gente vai fazer? Como é que podemos fazer isso? Então, eu tenho 3 argumentos. Primeiro argumento diz, olha lá, para sermos agentes de reconciliação, precisamos assumir a nossa condição de reconciliados. Paulo fala assim, Deus nos reconciliou em Cristo. Então nós somos reconciliados. Quer dizer, nós entramos em harmonia com Deus. Nós temos com Deus uma relação cosmética e não caótica. Agora, se eu tenho com Deus uma relação cosmética, por essa razão, sendo eu reconciliados, sou convocado a promover a reconciliação em relação ao resto da existência. Eu sou reconciliado, eu sou agente da reconciliação com os meus filhos. Eu sou reconciliado com Deus por meio de Cristo. Paulo falou, Deus nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Se é verdade, eu sou reconciliado com Deus e com as verdades eternas de Deus. Então eu sou reconciliado. Ora, se eu sou reconciliado, Deus me chama para ser um reconciliador. Eu acho que quando nós estamos em tumulto entre nós, é porque primeiro que dentro de nós há um tumulto. Há uma insatisfação, há uma perturbação qualquer, há uma dor, há uma raiva, há um ódio. Às vezes nós temos ódio do passado, de quando éramos criança, de uma professora, de um pai cruel, alguém, e guardamos aquele caos. Então nós precisamos assumir essa condição. Porque se nós quisermos ser agentes da reconciliação, nós precisamos assumir que nós somos responsabilizados por essa ação. O que o texto diz? Vou repetir.
Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então está resolvido. Com Deus está resolvido. Se o momento quando nós aceitamos Cristo e deixamos que Ele atue em nossas vidas, Ele resolve nosso relacionamento com Deus. Não sou eu que me reconciliei com Deus, Cristo me reconciliou ao seu Pai. Eu fui a Cristo, o aceitei como meu irmão mais velho, o primogênito, e o meu irmão mais velho me levou até o Pai e disse: Pai, esse aqui é meu amigo, esse está comigo, e aí eu sou reconciliado com o Pai. Pois bem, não imputando aos homens seus pecados, somos reconciliados para sermos reconciliadores. Aí fica a grande pergunta: se nós somos reconciliados, por que o nosso ambiente é tão tumultuado? Se nós somos reconciliados, por que o nosso ambiente é tão caótico e não cosmético? Por quê? O fato é, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então não há problema. A minha guerra não é com Deus, Cristo já lavou os meus pecados, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, os nossos pecados foram resolvidos. Ah, por quê? Se eu fui reconciliado, por que eu não sou um reconciliador? É porque não cumpro, não assumo aquilo que eu sou. Então, Deus me fez um reconciliador. Eu posso não assumir que Deus me fez um reconciliador, então eu não reconcilio nada, não reconcilio com coisa alguma, mas nós somos reconciliados para sermos reconciliadores. E essa é a nossa condição, a nossa vocação. 2 comentários sobre esse tópico. Primeiro, somos objetos de reconciliação plena. A nossa reconciliação com Deus é plena, não é pela metade. Olha, a palavra se refere a uma forma verbal que indica uma ação de modo completo. Vamos supor que você vai com uma cesta de laranjas. Aí as laranjas caem e saem rolando. Aí você chamou o André e diz: André, colha essas laranjas, coloque novamente na cesta. Se ele colher todas as laranjas, não deixar nenhuma no chão, ele é reconciliador. Se ele, porventura, deixou 1 ou 2 ou 3 laranjas no chão, não é completo. Não fez trabalho completo. Então, o verbo que Paulo usa é reconciliação, é uma coisa plena. É uma reconciliação para valer. Você lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo que saiu de casa, fez besteira, gastou uma fortuna do pai, fez algo terríveis, mas ele volta para casa. E o pai o abraçou. Essa é de verdade. Ele o abraçou. Isso é reconciliação de verdade. Mandou trazer roupa nova. A roupa que o pai mandou colocar no filho era a roupa de gala que o pai guardava para quando fosse receber o rei. E mandou aquela roupa de gala para o filho. De verdade. E o filho chegou atônito, e logo tem uma festa, logo tem músicos, e o filho está desfilando na festa com a roupa de gala do pai, que era a roupa para receber os reis. Depois traz sandálias, porque escravos não usavam sandálias. Você não é escravo, você é filho, não vai andar descalço. Anel, você não é um pobretão da rua, você tem dignidade, o anel de dignidade. Então, a reconciliação plena. Aqui, a ideia é que essa reconciliação da qual somos alvos é plena. Uma senhora me procurou há anos, quando morava no Rio de Janeiro, doentinha, coitadinha, sofria depressão, sofria pressão alta, diabetes, e ela me contou a história tão terrível. Ela disse que por causa da doença dela, por causa da depressão dela, ou por outro motivo, o marido a desprezou e não quis mais viver com ela.
e a colocou para fora de casa. E ela foi morar com uma irmã. Daí, ela ficou morando com a irmã e ele ficou morando sozinho. Mas ele era líder de uma igreja evangélica. Era líder de uma igreja evangélica. E surgiu a vaga de presbítero. E ele era um dos candidatos a ser presbítero e ele seria ordenado presbítero. Mas a liderança da igreja falou, só pode ser eleito presbítero a pessoa que estiver bem com a sua esposa, bem com a sua família. Então você vai ter que se reconciliar com a sua esposa, porque nós sabemos que ela saiu de casa. Então, se você se reconciliar com a sua esposa, você vai poder ser consagrado presbítero. Do contrário, não. Sabe o que ele fez? Ele falou, tá bom, eu vou me reconciliar com ela. Fez um puxado no fundo da casa e colocou ela lá. E chegou na igreja e falou, já me reconciliei com a sua esposa, ela já voltou para casa. Isso é farsa. Isso é farsa. E ela morava no puxado, não saía de casa por causa da sua doença, mas era considerada como tendo sido reconciliada pelo marido. Aqui, a maneira como Paulo fala, não dá margem para você aceitar um tipo de reconciliação dessa. A reconciliação total, plena. Meu filho voltou para casa. Querem se vingar dele porque ele ofendeu a comunidade e a comunidade tinha o direito de se vingar dele. Não, ninguém vai se vingar dele. Eu estou reconciliado com ele. Irmãos, nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Não tem demônio, não tem praga, não tem essas coisas. Os inimigos do filho pródigo, que poderiam, que toda a comunidade era inimiga dele, porque quando o filho vai embora, com um pai vivo e pede a herança, aquilo era considerado como se ele quisesse ver o pai morto. Então, teoricamente, ele era um assassino do pai, porque pediu a herança com o pai vivo. Mas o pai não está nem aí. Ele acolhe, ele se reconcilia. Nós somos plenamente reconciliados e somos plenamente convocados para o agenciamento de reconciliação. Se amanhã ou depois nós estivermos em briga aqui, para tudo. Nós estamos para tudo. Vamos nos ajoelhar todo mundo diante do Pai e pedir ao Pai que coloque harmonia em nossos corações. Não podemos tentar fingir. Aquela história daquele homem que se tornou presbítero com uma mentira, com uma falsa reconciliação. Então, Paulo usa o verbo que significa, no tempo, que significa um pacote. A reconciliação como um pacote. Não ficou nada fora. Tudo que tem direito está incluído. E isso nos dá uma certa ousadia para tentar reconciliar as pessoas. Porque a nossa reconciliação não é falsa. O outro comentário somos alvos de uma reconciliação duradoura. O significado é que a nossa reconciliação com Deus é para toda a eternidade, ou seja, irreversível. Então, quando uma pessoa é reconciliada com Deus por meio de Jesus Cristo, é irreversível. Essa coisa das igrejas que pregam que você pode perder sua salvação, isso é bobagem. O meu Deus, poderoso, maravilhoso, misericordioso, jamais cancelaria a reconciliação. Eu não presto, mas Deus não cancelou a minha aceitação. Como é que eu sei disso? Não lhes imputando os seus pecados. Vamos imaginar que o irmão
Vamos, quem é que está aqui hoje? Vamos imaginar. Deixar fora. O irmão Daniel. Eu tenho dívida com o irmão. Falei, veja só, se eu sou desleal com o irmão, eu fico em dívida com você. Se eu minto a respeito do irmão, eu estou em dívida. Se eu deixo de cumprir a minha palavra com você, eu estou em dívida. E de acordo com o entendimento, essas dívidas são relacionadas numa lista, notas promissórias que eu tenho que pagar. Porque um dia eu maltratei você, está registrado lá, dívida de maltrato. Outro dia eu falei mal de você, dívida de calúnia. E assim a dívida está lá. Daí, você me perdoa, certo? Eu vou para você, você me perdoa. Mas você guarda as promissórias. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus te perdoou, rasgou a promissória, jogou no lixo, nunca mais ele olhou. Aquela frase, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Nunca mais. O Salmo 103, que eu decorei na escola bíblica de férias. Naquela época era a Escola Popular Batista, EPB. Eu decorei na escola bíblica de férias. Diz assim: quanto está longe o Oriente do Ocidente? A distância entre o Oriente e o Ocidente são bilhões de quilômetros. E o salmista diz: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Quer dizer, a promissória está a 10 bilhões de quilômetros daqui. Ele nunca mais vai poder invocar aquela promissória para me cobrar. Isso é reconciliação plena, como diz a Bíblia. Agora, se o irmão guarda, se o irmão Daniel guarda aquelas promissórias, e de tempo em tempo ele olha para mim e fala: eu te perdoei, hein? Te perdoei, hein? Olha, aqui estão as promissórias. Você não pagou não, mas eu te perdoei. Isso não é a reconciliação bíblica que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pois bem, então essa é duradoura. Reconciliação plena e duradoura. Quando eu era um pastor jovem, a gente quando estuda no seminário, que eu fui para um seminário que naquela época, eu acho que nem existe mais, eu tinha que morar lá, era tempo integral. As aulas de 7 da manhã ao meio-dia, depois de 2 às 5, e depois biblioteca de 7 às 10. E eu falei: eu vou sair daqui um super sábio, teólogo, filósofo, seja lá o que for, eu vou sair daqui assim. E saí. Quando saí, eu falei: estou preparado, melhor seminário, boas notas, nunca fiquei em recuperação, não tinha nada. Agora eu vou resolver os problemas das pessoas. Agora eu vou ajudar. Eu vou pregar, vou aconselhar, vou confortar. Estou me sentindo super-homem. Um dia, veio um casal. Eu estava na Igreja Batista de Edson Passo, a igreja que encaminhou o pastor Isaltino para o seminário. E eu fui pastor lá durante um tempo, interino. Chega um casal. Briga. Sabe qual é o problema? Pastor, olha, eu ganho pouco. E eu compro 2 latas de leite para o bebê. E o leite não dá. Minha mulher está bebendo o leite do bebê. Fazia 2 mamadeiras, uma para o bebê, uma para ela. E aí? Né? Como é que nós vamos resolver? Eles têm que reconciliar. Mas era fácil. Eu falei: irmão, faz o seguinte:
Pede ao seu patrão para você fazer todo dia 1 hora extra. E assim, durante a semana, você vai ter 6 horas extras. Com o dinheiro das horas extras, você compra também 2 latas para o seu filho e 2 latas para a mãe. Ah, que bom! Boa solução. Se abraçaram, reconciliaram. Está resolvido o problema. Tá? Mas, eu achava que na minha igreja ninguém se separaria. Nenhum casamento ia ser desfeito. Porque a minha atuação sábia ia ajudá-los e nenhum casal ia se separar. Aí chegou o dia da grande prova. O casal quer se separar. Eu vou à casa deles. Chego lá, tarde, depois de voltar de outras atividades, 9 horas da noite. Bati na porta e falei, eu vim conversar com vocês. Os 2 estavam sozinhos. Conversei com eles, li a Bíblia, usei minhas técnicas de aconselhamento, tudo de vida conjugal, tudo que eu sabia, e eles foram ficando quebrantados. As lágrimas começaram a discorrer dos olhos dela, depois dos olhos dele. Aí nós continuamos orando, e eu falando e orando, e eles, daí a pouco, se abraçaram, chorando. Pastor, nós nos amamos. Eu falei, que bom, né? Eu falei, mas por via das dúvidas, vamos orar. Não vou considerar a coisa como resolvida, vamos orar mais. Irmão, saí de lá 3 horas da manhã. Sabe o que aconteceu? 1 semana depois, ele pegou as coisas dele e foi embora de casa. Foi embora de casa. Reconciliação fajuta. Reconciliação de nada, que não valeu de nada, porque não foi de verdade. Coisa de emoção, de sentimento, de quebrantamento temporário, isso não significa nada. É aqui dentro da inteligência da cabeça da pessoa, é que deve se processar o processo. Processar o processo. Pois bem, assim, dessa forma, eu comecei a cair na real. Reconciliação é difícil. Mas Deus diz, o texto diz, que Deus nos conferiu o ministério de reconciliação. Eu não posso ter desculpa. Essa reconciliação é maravilhosa. Meu segundo argumento é, para sermos agentes de reconciliação, precisamos assumir a nossa vocação. Tá? Então eu posso ser agente de reconciliação porque eu sou reconciliado com Deus. Eu não tenho barreira com Deus, não tenho inimizade com Deus. Então eu posso ajudar as pessoas. Porque a minha inimizade com Deus, que havia, foi cancelada na cruz do Calvário. Paulo fala que aquela lista de falhas minhas, de pecados, Jesus tornou nula, cravando-a na cruz. De acordo com a prática, uma promissória perdia o valor se você furasse ela. Então, eu dizia, você tem essa promissória aqui, vou cancelar. Pô, furo, acabou. E Deus, em Cristo, cancelou, perfurou a promissória. Nunca mais aquela promissória pode ser cobrada em juízo. O juiz vai ver, não, isso aqui não vale, está furado. Então nós temos fomos reconciliados, aí nós somos vocacionados, aí nós precisamos assumir que andeis de acordo com a vocação com que foste chamados. Quando aceitamos o Evangelho, há uma vocação, um chamado para uma posição na vida, um chamamento. E nós temos que andar de acordo com esse chamamento. Que andeis de forma digna com a vocação com a qual fostes chamados. Aí Paulo diz que nós somos convocados para agenciar a reconciliação no mundo. Reconciliação no mundo. Eu trabalhava num posto de saúde, havia muita briga
fila, um furou a fila, outro furou a fila, e aquela briga, toda aquela briga, né? Aí eu tinha lá em casa um quadrinho feito por um cidadão que era considerado louco, mas era o chamado Profeta Gentileza. E ele era um homem diferenciado por causa do comportamento dele, que a um tempo parecia maluco e a outro tempo tão sábio. Ele andava pelas ruas, ele pintava os quadros, tinha abandonado a família, vendeu o caminhão que ele tinha, abandonou a empresa dele, andava pela rua com um ramo de flores e era considerado um louco. Depois o cabelo dele cresceu, ficou parecendo um dos profetas bíblicos e ele era o profeta Gentileza. Daí eu levei esse quadrinho, está escrito assim: gentileza gera gentileza. É de um louco. Eu levei o quadrinho, coloquei lá na parede. As brigas acabaram. As pessoas chegavam irritadas, com raiva, porque outro passou na frente, daqui a pouco ela dava de conta com o quadro. Gentileza gera gentileza. E depois a moça, a recepcionista, falou: o que o senhor arranjou? Agora ninguém briga mais. Uma coisa que Deus nos chama para fazer isso, para cancelar as inimizades. Então nós devemos assumir a nossa vocação. Deus nos conferiu o ministério da reconciliação. Conferiu, está assumido. Agora presta atenção: ministério é diaconia. Irmãos, ministério tem a ver com diaconia. Diaconia tem a ver com diácono, que é um servidor. Nas igrejas, diáconos jamais deveriam ser provedores de inimizades, porque ele é o símbolo do ministério de reconciliação. Ele é a diaconia. Então diz que o ministério da reconciliação é a diaconia da reconciliação. A função do diácono não é só ministrar a ceia, não é só distribuir uma cesta básica. A função do diácono seria de agenciar a reconciliação. Então, diaconia significa um serviço pessoal a ser prestado ao próximo, com o propósito de suprir carências em ambiente familiar. Isso é a diaconia. A palavra significa que essa tarefa nos é conferida, portanto, não nos compete recusá-la. De acordo com o que o apóstolo Paulo fala, porque a gente lê o texto em português e a gente interpreta o texto. Mas pela interpretação do texto que Paulo está falando, que essa vocação não pode ser rejeitada. Uma vez Iracema foi convidada para ser candidata a vereadora, rejeitou. Ainda bem, rejeitou. Mas a convocação para ser agente da reconciliação não pode rejeitar. Não tem como. A palavra que Paulo usa é uma palavra de algo que é duradouro. A palavra então significa isso. Como servos de Cristo e reconciliados com Deus, precisamos assumir a vocação de sermos agentes da reconciliação. Cada dia nós precisamos fazer alguma coisa que diminua a inimizade entre alguém. Cada dia. Fazer alguma coisa que a inimizade que é caótica, cada dia precisamos fazer isso. Porque essa é a vocação. Essa é a nossa vocação. Então, nós precisamos ser agentes, funcionar como agentes. 2 comentários. Precisamos agir com presteza. Não é deixar para futuro. Porque a palavra, o meu professor de grego dizia que a palavra diácono é formada de diá e conis. Aqui está conis, é conis. E diá é aqui, ó. E conis é poeira. Tá. O diácono era um servidor que era rápido. Se você é rápido, você levanta a poeira. É um diácono. Um que passando, tão presto, tão dedicado,
tão consciente que não deixa de ser ágil. Agilidade. Então, na palavra diácono está implicada a realidade da agilidade. Ele é ágil. Então, nós precisamos de agir com presteza. O diácono, ele é rápido. Ele atua rapidamente. E como agente de reconciliação, precisamos agir com humildade. Com humildade. O diácono não é arrogante. Ele é humilde, ele é um servidor. Ele é um servidor, ele é um levantador de poeira. Para levar uma comida, para levar uma roupa, para levar um remédio. E não se arroga. Não se orgulha do que ele faz. Aqui na nossa igreja nós não temos diaconato. Então, ninguém vai se aborrecer comigo. Mas nós não temos diaconato, não é por minha culpa. Não é por minha causa. É por eles que estavam aqui, por eles mesmos. Eu sei de algumas igrejas onde o pastor cancela o diaconato. Porque falta presteza e falta humildade, cria conflito e afasta. Aqui eu não afastei ninguém. Sabe o que é implosão? Quando uma coisa por si só, assim acontece. Pois bem, mas eu fui para uma igreja, eu era seminarista, eu fui ajudar, eu não era pastor nada, eu acho que nem era mesmo. Chegamos a ser membros de Oswaldo Cruz? Acho que não, fomos membros de igreja. Mas eu estava lá como seminarista. E lá havia 3 diáconos. Os 3 não se falavam. A inimizade entre os 3. O José não falava com Joaquim, que não falava com Manuel, que não falava com José, que não falava com Joaquim, eles não se comunicavam. Na hora da ceia, eles lá distribuíam a ceia, cada um carrancudo, o outro uma bandeja, depois do carrancudo, por estar um ao lado do outro. Aí um belo dia, um pastor que esteve lá cancelou o diaconato. Aí algumas pessoas que não gostaram daquilo vieram falar comigo pedindo que eu fizesse alguma coisa. Eu não tinha autoridade para fazer nada. Aí vieram, como eu era o seminarista daqui, vieram me pedir. Aí ela diz assim: olha, o irmão fulano tem uns problemas, né? Mas o irmão ciclano, mas não, ele é legal. Agora, o irmão fulano não, é um homem de oração. Ele tem os joelhos calejados de oração. E era verdade. Tinha os joelhos calejados de oração. Mas odiava o irmão diácono. Então não adianta eu ter os joelhos calejados de oração e desprezar o irmão. Não faz sentido. Então faltava a eles humildade para reconhecer cada um erro e se abraçarem, reconciliarem. Atravanca tudo quando você tem 3 diáconos ministrando a ceia e eles não se falam porque eles se odeiam. Irmãos, eu falo coisas aqui que o irmão vai duvidar, tudo bem, duvido. Não é possível, pastor, isso não é possível. O senhor está delirando. Isso não acontece, não. Entendeu? Alguém pode pensar assim, é tão absurdo que as pessoas podem achar que não acontece. Reconciliar com a mulher, botar para dormir num puxado. Isso não acontece, pastor, é um absurdo. E a igreja considerou aquilo como reconciliação. Que coisa horrorosa, né? Terceiro comentário: para sermos agentes de reconciliação, precisamos adotar as diretrizes propostas por Deus. Então, assim, Deus tem, ele diz assim, confiou-nos a palavra da reconciliação. O ministério é conferido. Deus nos conferiu o ministério. A palavra ele nos confiou. Certo? Confiou-nos a palavra da reconciliação. O ministério da reconciliação nos foi conferido. Por exemplo, se eu vou conferir a irmã Maria José esse clipe. Conferir, eu coloco no bolso dela. É dela. Mas se eu confiar a ela, é para ela tomar conta.
A palavra da reconciliação não é nossa, é de Deus para a gente administrar. As pessoas não entendem isso, há tanta arrogância das pessoas acharem atributos de Deus, eles acham que é deles. Eu ordeno, eu mando, eu determino. Isso é de Deus. Deus é que determina, eu não determino nada. Né? Então, eu vou te conferir. Eu tenho um aparelho, um marca-passo. Me pertence porque ele me foi conferido. Eu não estou tomando conta dele, ele foi me conferido. Foi pago por alguém e está aqui. É o meu marca-passo para a batida do coração. Mas eu vou usar um aparelho durante 24 horas para medir a oscilação de pressão arterial. Aquele não é conferido, aquele é confiado. Eu vou no laboratório, ele vai colocar, mas não será meu. Eu vou ficar com ele 24 horas para devolver. Eu não posso fazer dele o que eu bem quiser. Aqui então se fala que a palavra da reconciliação nos foi confiada. Então eu só posso usar a palavra da reconciliação dizendo assim, em consonância com a vontade de Deus. Em consonância com a vontade de Deus. 2 comentários. A palavra da reconciliação tem origem divina e nos foi confiada, não conferida. Então, se eu vou reconciliar um casal, ou vou reconciliar um irmão que está revoltado com a igreja, não é a minha inteligência que vai funcionar, é a palavra de Deus que quebranta os corações. Eu aprendi isso porque eu tinha uma certa autossuficiência de preparo pastoral. E depois eu vi que não é por aí. Há muitos anos, não é de agora não. Eu vi que não é por aí. A palavra divina, ela é de origem divina, ela é de Deus. Ela nos foi confiada. E nós precisamos então conhecer o que Deus fala. Por isso que é importante estar na igreja, ouvir a pregação, ouvir a escola dominical. Nós precisamos tomar conhecimento do conteúdo dos ensinamentos de Deus, das ideias de Deus. Sabemos pouco de Deus. Os irmãos acham que sabem muito? Sabem não, nem eu. Então nós precisamos aprender. Pois bem, o outro comentário. A palavra da reconciliação deve ser usada por nós como um instrumento de ação reconciliadora, combatendo o caos e instaurando a ordem. Na igreja onde Iracema foi batizado, onde nós fomos membros na juventude, havia um sistema chamado de comissão de disciplina. Vamos imaginar que o irmão Maurício se desentendeu com o Edivaldo. Os dois se desentenderam. Instaurou uma inimizade. E aquilo causa mal na igreja, soa mal na igreja. 2 irmãos que são evidentes estão em inimizade. Daí tinha uma comissão de disciplina, porque eles precisavam ser orientados. Aí a comissão de disciplina ia conversar com eles. Convocava, chamava os 2 para uma reunião na igreja, e aqueles 3 irmãos experientes, entre aspas, aqueles 3 irmãos conversavam com eles. Às vezes, a raiva de um pelo outro aumentava, depois da intervenção da comissão de disciplina, porque aquela não era a palavra da reconciliação, era a palavra da cabeça deles com as opiniões deles, e não resultado de instrução divina. Por isso falhamos. E Iracema se lembra disso. Era muito comum. Às vezes uma pessoa era revoltada, criava um problema, e a comissão que ia ajudá-lo estragava mais ainda. A pessoa estava com raiva de alguém na igreja, e a comissão ia lá para conversar com ela, e ela ficava com mais raiva. Então, Deus nos deu a palavra reconciliador como instrumento. A palavra é um instrumento. Se você quer serrar uma tábua, use o instrumento certo, é um serrote. Não vai serrar com martelo, porque o instrumento não é esse. Entenderam? Então,
aqui Deus diz assim, nos confiou a palavra da reconciliação, nos confiou. E essa palavra nós usamos para combater o caos e instaurar a ordem. Isso é reconciliação. Acho que você não tinha ideia que reconciliação tinha a ver com tudo isso que eu falei, mas é verdade. É verdade. A palavra reconciliação se aplica desde quando Deus instaurou a ordem no caos. Quando nós apaziguamos um filho com ódio do pai, um filho com ódio do pai, nós temos a palavra da reconciliação de Deus para nós, sabedoria de Deus e o amor no nosso coração. Nós poderemos anular a inimizade. Anulando a inimizade, estabelece o cosmos, que é ordem, beleza e sobrevivência. Obrigado, mas eu quero ler a conclusão. As inimizades entre os seres humanos são comparáveis ao tumulto das forças indomadas do caos primitivo. Por meio das forças do Logos, da palavra que é também título de Jesus. Então, aquela palavra que Deus, pela qual Deus ordenou haja luz, aquela palavra Logos é também aplicada a Jesus, é um título de Jesus, o Logos, que corrige o caos. Então, aquela palavra é dita, e aquele Logos é pronunciado, e o cosmos se organiza. Deus organizou o universo, o cosmos, apaziguando ou reconciliando as forças do caos. O cosmos pode ser a sua casa, o cosmos pode ser a sua igreja, com forças antagônicas, com forças destrutivas, com forças de inimizade. E nós usamos o Logos, a palavra de Deus. Deus colocou em nossos corações e mentes a palavra de reconciliação, as instruções divinas pelas quais podemos neutralizar as forças destrutivas da inimizade, promovendo a reconciliação. Como estou dizendo, a reconciliação é um elemento fundamental da existência do mundo físico. Por exemplo, meu querido irmão Edivaldo, você tem uma corrente elétrica de 120 ali, ou de 220 volts. Aí você coloca uma lâmpada de 40 volts. É inimizade. Uma corrente de 220 volts não tem amizade com uma lâmpada de 40 volts. Ou você melhora a corrente ou aumenta a lâmpada. Isso é reconciliação. Então a reconciliação é um fenômeno global da existência. Tem que haver em todos os lugares, em todas as instâncias. Pois bem, as instruções divinas pelas quais podemos neutralizar as forças destrutivas da inimizade, promovendo reconciliação. Bendito seja Deus que nos permite vencer as forças da inimizade. Eu queria chamar aqui a irmã Larissa. Vem aqui, Larissa. É um prazer conhecê-lo, viu? Prazer, meu. Que bom te conhecer. Eu convidei a Larissa aqui pelo seguinte. O sofrimento da Larissa, que ela estava sofrendo muito até quinta-feira, depois melhorou, né? Ela não sorria, de quinta-feira para cá ela sorria. E o que ela sentia dentro dela, ela não falou dessa forma. Se estiver errado, você fala. O que ela sentia dentro dela era um tumulto. Certo? Era um caos de sentimentos, de emoções. Você não sabia o que sentia, não sabia o que fazer, e era consumida por aquele caos interior. Mas seu interior entrou em paz. O interior foi reconciliado. Mas eu chamei você aqui porque você quer aceitar Jesus, o príncipe da paz.
o Deus eterno da reconciliação. E o convite estendido para o Augusto, tá bom? Para vocês dois, tá bem? Então, eu quero que algum irmão do aconselhamento de novos convertidos apadrinhe o casal. Você aceita também Jesus? Agora? Aceito. Então está aqui. Você e seu marido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma irmã para ser acompanhante da Larissa e um irmão para ser acompanhante do Augusto. Por favor, venha aqui rápido. Rápido. Pronto. Eu posso escolher alguém? Pode. Eu quero Iracema. Iracema. Tudo bem, pode ser mais de um. Pode ser mais de um. Tem mais alguém? Não, Estela, pode ser mais de uma. Pode ser mais de uma. Agora, eu queria pedir, pastor Leonardo, por favor, vem aqui para agradecer a Deus, porque a Larissa estava num sofrimento incrível. Era caso quase de você ir para o pronto-socorro, não é verdade? Mas, então, temos que agradecer, tá bom? A gente vai orar pela presença do nosso querido pastor Leonardo, muito querido no nosso coração. Agradecer. Mais alguém que quer aceitar Jesus no seu coração? Vem aqui. Alguém que quer uma reconciliação com Deus por meio de Cristo, porque Cristo é o agente da reconciliação. E todos nós precisamos dessa reconciliação, combater o caos dentro de nós. Nós vamos orar e depois os jovens vão cantar reconciliados. Gosto daquela canção, tá bom? Vamos orar então, por favor? Larissa e Augusto, parabéns pela decisão. Tenho certeza que vocês vão ver algo novo da parte de Deus. A partir desse momento vocês vão experimentar do amor do Pai, daquilo que Ele tem para a vida de vocês. Ele vai restaurar tudo aquilo que havia de tumulto na vida de vocês. E esta igreja está aqui para cuidar, para nesse caminho que é Jesus Cristo, sermos induzidos e trilhados por esta igreja que está aqui para direcionar a vida de vocês. Então receba cada irmão com carinho, com abraço nessa nova caminhada. Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pela decisão da Larissa, do Augusto, ó Deus, que, ó Pai, reconhece a Ti como o único e suficiente Salvador, ó Pai. Que o Senhor é aquele, Senhor, que tira o caos de dentro de nós e coloca a Tua paz, ó Deus, que excede todo o entendimento, Pai. Eu não conheço, Senhor, esses meus irmãos, mas o Teu Espírito Santo que habita dentro deles agora, Tu sabes, Tu sonda o coração e sabes do que eles necessitam, ó Deus. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que o Teu reino é um reino de paz, de justiça e de alegria. Que eles possam experimentar, Senhor, a partir desse momento, porque a partir desse momento eles são uma nova criatura, Senhor. São filhos de Deus agora, porque eles são adotados. Porque, como o pastor pregou, Cristo nos reconciliou com o nosso Pai. Amém. E agora podemos ser considerados como filhos de Deus, justificados por Cristo Jesus, que através daquela cruz levou sobre si todos os nossos pecados, Senhor. Nos redimiu. O ato de redimir é cancelar, é pagar todas as nossas falhas, as nossas dívidas contigo, Pai. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E te agradecemos por esses irmãos, ó Deus, que desfrutarão dessa irmandade, desse reino de Deus, ó Pai. E vão viver, ó Deus, as maravilhas a qual o Senhor promete para nós, porque agora eles são filhos de Deus, herdeiros de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos com Deus.